começar uma série nova que tem por título Plenamente Perdoados. Você pode liberar essa declaração de fé hoje, neste momento, dizendo: eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. É muito importante a igreja saber como funciona, como opera o perdão que Deus nos concedeu através do sacrifício de Jesus. Como opera, como funciona esse perdão? O perdão que Deus concedeu a nós através do sacrifício de Jesus. Pastor, a igreja precisa entender sobre isso? Sim, a igreja precisa crescer, amadurecer e receber revelação pela verdade da palavra de como funciona, como opera esse perdão tão grandioso, tão maravilhoso que Deus concedeu a nós a partir do sacrifício de Jesus. E nessa série eu quero convidar você para que nós juntos possamos mergulhar na palavra, na verdade, alguns domingos, para vermos como esse perdão é grandioso, como que Deus projetou o sacrifício de Jesus para que nós fôssemos alcançados com graça, para que nós fôssemos alcançados com um perdão tão maravilhoso, tão completo, tão pleno. Você vai aprender que você não precisa mais viver envergonhado, você não precisa mais viver carregando nenhum tipo de condenação, você não precisa mais aceitar os ataques do inimigo em sua mente, dizendo que você não é a justiça de Deus, de que você não é perdoado e que Deus não te ama mais. Você vai aprender pela palavra e estar estabelecido em fé, na verdade, de que em Cristo Deus liberou para nós um perdão completo. Veja, através de Jesus, Deus nos libertou de toda condenação. E Ele fez isso de forma sobrenatural, por nos amar incondicionalmente. O perdão de Deus é algo sobrenatural, que nos alcançou por Ele nos amar incondicionalmente. Deus é ágape, e porque Ele nos amou incondicionalmente, Ele nos perdoou completamente em Cristo Jesus. Você é completamente perdoado. Você é completamente livre de toda condenação, de toda acusação em Cristo Jesus. Deus nos perdoou completamente em Jesus. E eu quero trazer para você, a partir de hoje, apenas nessa primeira parte, algumas bases fundamentais nas quais você e eu precisamos estar estabelecidos para entender. E mais do que isso, mais do que entender, ter a revelação do tamanho do perdão que nós recebemos de Deus através de Cristo Jesus. E a primeira base fundamental para que você possa receber entendimento, revelação dessa verdade, é que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não tem nada mais a ver com aquela velha criatura destituída, separada, condenada. Você hoje em Cristo é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Amém? A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz isso firmemente para nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dizer: eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu tenho uma nova identidade. Essa é uma base fundamental para que você possa começar a entender, estabelecido nessa verdade, começar a entender e receber em seu espírito a revelação de que você foi plenamente perdoado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Deus, em Jesus, arrancou de nós a natureza do pecado, a natureza que nós herdamos do nosso primeiro representante Adão, e essa natureza não era uma opção, mas é um legado outorgado, obrigatório. Todos que nascem em Adão e já nascem, diz a Bíblia, como pecadores. Porque um pecou, por conta da ofensa de um, todos se tornaram pecadores, destituídos, separados, diz a palavra de Deus. Mas por causa da obediência de um, a saber, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Você e eu, hoje, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura.
Não tem mais nada a ver com aquela velha pessoa. Não tem mais nada a ver com aquela velha natureza caída, destituída, separada, que vivia envergonhada, com medo de Deus, com vergonha de Deus. Isso não faz nenhum sentido mais hoje para a nova criatura. Você pode não apenas entrar, mas viver 24 horas, todos os dias da sua vida, viver na presença de Deus, certo de que você foi qualificado, aceito, justificado. O seu Pai não vai te rejeitar. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Ele não vai te rejeitar. Ele aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor, e diante do sacrifício de Jesus, o grande juiz de todo o universo, na mais alta corte de todo o universo, bateu o martelo a nosso favor e declarou: eles estão justificados. Essa é a realidade, essa é a verdade que a palavra de Deus nos revela em Cristo Jesus. Eu vou frisar diversas vezes: em Cristo Jesus, nele, em Jesus. O legado de Adão é obrigatório ou outorgado, mas o legado de Jesus depende de uma atitude de fé nossa, depende de uma escolha por Jesus, amém? A salvação não é universal, não acontece automaticamente, exige de nós uma resposta, e uma resposta de fé na pessoa de Jesus. Por isso, quando você vê a palavra de Deus falando sobre qualificação, justificação, você vai ver que todos os textos se referem ao que nós somos hoje em Jesus, nele, no amado, em Jesus, através de Jesus, por Jesus. Quantos estão em Jesus aqui? Essa palavra é para você, você foi qualificado, você é justiça, você é plenamente perdoado em Jesus. Essa é uma base fundamental para que você possa entender perdão pleno. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite e receba em seu espírito pela palavra como revelação é que você foi reconciliado em Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 18 desse mesmo texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. O versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você se alegra com isso? Veja, se a palavra diz que em Cristo nós fomos reconciliados, é porque de alguma forma nós estávamos separados, destituídos. Éramos inimigos de Deus, diz a Bíblia. Não tínhamos paz com Ele, mas Deus nos amou tanto que deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, deu o seu Filho para nos substituir naquela cruz. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, nós fomos com Ele. Quando Ele morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele como novas criaturas em Jesus. A saber, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? O legado de Jesus é eterno, é maravilhoso e nos alcançou por amor incondicional. A Bíblia diz que Deus estava, através de Jesus, nos reconciliando com Ele. E algo mais maravilhoso que vai ainda além disso é que Deus confiou a nós esse ministério de reconciliação. Você hoje que é reconciliado, você precisa ter em seus lábios a palavra de reconciliação. O mundo precisa ouvir que em Jesus tem perdão pleno, completo, que em Jesus tem solução, em Jesus tem salvação. Nós vamos informar, nós vamos falar isso para que o mundo creia em Jesus e viva o que eu e você, o que nós vivemos hoje. Você é reconciliado, Deus confiou para você a palavra de reconciliação. Hoje, como reconciliado, você tem autoridade para pregar essa mensagem de reconciliação, para que mais pessoas, por onde quer que você esteja, possam ouvir a verdade sobre o amor de Deus expresso em Jesus. Pastor, que legal, até hoje eu estava me perguntando qual o ministério que eu tenho, até hoje não consegui me encontrar, então vai aí o primeiro e mais básico que Deus separou para nós, toda a igreja. Você tem um ministério, o ministério de reconciliação, pregar Jesus para que mais pessoas possam entender que Deus não está chateado com elas, Deus não tem ira para elas, elas precisam entrar na salvação, elas precisam entrar na família de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém, gente?
Vocês estão comigo? São bases fundamentais, importantíssimas, para que você possa entender perdão pleno. Em Jesus, você é aceito e agora pode viver em paz com Deus. Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber como os textos, eles são enfáticos em colocar Jesus por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nele, em Jesus. Porque tudo que nós temos em Jesus, gente. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. A graça está disponível para toda a humanidade na mesma medida, para todos. A graça não é apenas grande ou abundante, ela é superabundante. Mas nem todo mundo desfruta dessa graça, porque não tem da parte dessas pessoas uma atitude, uma resposta de fé para dizer: eu creio em Jesus, eu quero Jesus, eu vivo sob o legado de Jesus. Essa é a nossa parte. A graça está disponível, mas precisa do nosso lado uma resposta de fé para receber, viver, desfrutar dessa graça em Jesus. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, mas nós recebemos pela fé. Nós recebemos pela fé, que você possa hoje mesmo, a partir do entendimento e revelação da palavra da verdade, depositar toda a sua fé em Jesus e crer que nele você está seguro, nele você está salvo, justificado, remido e redimido. Nele você não deve mais nada a ninguém, nele você pode viver em paz com Deus. Eu não estou falando de entrar na presença de Deus, sair da presença de Deus, mas viver 24 horas, todos os dias da sua vida, diante da presença de Deus, na presença de Deus. Entremos, pois, com confiança diante do trono da graça. Por que a Bíblia faz esse convite para nós? Porque nós sabemos que em Jesus nós fomos justificados e qualificados, e que isso não tem nada a ver com a minha obediência ou o meu mérito, mas a obediência de Jesus, o mérito de Jesus, o trabalho dele nos colocou nessa posição de justos, abençoados, filhos amados. Amém, gente? Você que está em Jesus, você não precisa mais ficar com medo. Você não precisa ficar envergonhado, achando que ele vai fulminar você, achando que ele vai te castigar, achando que ele está na esquina, te aguardando você errar para castigar você e te envergonhar. Você pode ter toda a confiança de que pela fé em Cristo Jesus, o texto bíblico diz, hoje nós podemos ter paz com Deus. Quando a Bíblia fala de paz de Deus, é aquela paz que você sabe, mesmo em meio a desafios difíceis, problemas difíceis, você pode confiar e ter paz, que Deus é por você, Ele está com você, você vai atravessar aquilo e vencer em nome de Jesus. Às vezes a pessoa que está do seu lado pensa, eu não sei como é que você consegue ainda sorrir, eu não sei como é que você consegue ainda ficar de pé, porque você está passando por um problema tão grande. Como que você consegue ter paz? Porque você está cheio de confiança de que Deus é o seu Pai, Ele é por você, Ele está com você, Ele peleja por você, Ele é por você. Você consegue estar cheio da paz de Deus. Mas quando a Bíblia fala da paz com Deus, está falando de algo que é preciso entender. Antes, como velhas criaturas, antes do sacrifício de Jesus, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos filhos da ira, destituídos, separados, vivíamos envergonhados, vivíamos condenados. Era essa a nossa realidade. Todos pecaram, destituídos ficaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o texto não para aí, ele segue dizendo, sendo, pois, justificados pela graça que há em Cristo Jesus. A nossa condição era de alguém que não tinha paz com Deus. Hoje, como novas criaturas, nós temos plena paz com Deus. Você pode dizer isso? Eu vivo em paz com Deus. É isso aí. O seu pai não vai te rejeitar. Você agora tem paz com ele. Você pode viver
em plena comunhão com Ele, sabendo que vivendo 24 horas, todos os dias da sua vida na presença dEle, Ele não vai te rejeitar, porque Ele já aceitou o sacrifício de Jesus. Você está em Jesus, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Ele vê Jesus estampado em você. Agora você pode viver em paz com Deus. Isso é uma base fundamental para que você possa entender perdão completo. Para que você possa entender perdão pleno. Você pode dizer: eu tenho paz com Deus. Eu sou plenamente perdoado. Você foi completamente justificado em Jesus. É uma outra base fundamental que a igreja precisa abraçar e entender. Esse mesmo texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, agora versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que não é a nossa justiça. Não é a justiça que se conquista com esforços. Não é a justiça que se conquista com o nosso trabalho, mas é a justiça de Deus, que se estabeleceu em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que essa justiça nos foi atribuída. Nós recebemos. Diz a Bíblia que essa justiça é um dom, é um presente. O dom da justiça que nós recebemos de Deus através de Jesus. O Evangelho fala de identificação. Quando o texto bíblico diz que Deus fez de Jesus pecado, eu pergunto para vocês: Jesus pecou? Jesus errou? Jesus falhou? O texto bíblico diz diversas vezes que não se encontrou erro em Jesus. Ele não pecou, ele não conheceu pecado, mas Deus fez de Jesus pecado. Isso fala de quando Jesus, quando foi à cruz, Ele se identifica com a nossa natureza caída, separada, destituída, amaldiçoada. E Ele toma isso para Ele, e Ele leva e recebe todo o juízo, todo o castigo naquela cruz, nos substituindo. Ele levou em nosso lugar tudo isso. Ele se identificou com a nossa condição caída para que hoje, eu e você, nós nos identifiquemos com a condição dele. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ele recebeu o pecado, nós recebemos a justiça. Ele recebeu a maldição, nós recebemos nele a bênção de Deus. Ele recebeu a condenação, nós recebemos a salvação plena em Cristo Jesus. Ele recebeu a sentença e o juízo pelo pecado, nós recebemos o perdão completo e pleno em Cristo Jesus. Você consegue compreender e ser grato por isso? Grato por Jesus Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse do nosso Pai, que deu o seu Filho? Ele foi até o final. Ele não retrocedeu. Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho por amor de nós. A Bíblia fala que esse amor é tão grande. A Bíblia fala, inclusive, que Deus provou o seu amor. Deus não ama apenas de palavras. Ele é amor. E a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco quando deu o seu Filho, Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Deus deu Jesus por alguém vil, na condição de separado, condenado, completamente vil. Ele prova o seu amor para conosco e dá Jesus, para que através do sacrifício de Jesus nós fôssemos plenamente perdoados. A justiça de Deus precisava ser saciada. O pecado precisava ser castigado, condenado, mas Deus nos amou tanto que Ele não imputou a nós esse castigo. Ele castigou o seu Filho Jesus em nosso lugar, através de uma obra substitutiva, para que hoje Ele pudesse ter não apenas um filho, mas muitos filhos espalhados por toda a face da terra, a igreja de Jesus. Amém? Você está em Jesus? Saiba, Deus fez de Jesus pecado para fazer de você justiça. Deus fez de Jesus pecado para fazer de você justiça. Amém? Isso é uma base fundamental para entender perdão pleno.
completo. Pastor, como que funciona o perdão de Deus na perspectiva da nova aliança? Na perspectiva do Novo Testamento? Não perca essa série, esteja com a gente para que você possa ter revelação. Hoje eu estou começando com bases fundamentais para que você possa entender o quanto você é perdoado, o quão grande é esse perdão e o quanto ele te alcançou plenamente. É importante saber disso, porque ainda hoje existem muitas pessoas na igreja que acham que Deus está perdoando elas à prestação, à medida que elas se esforçam para pedir perdão, se confessarem, ou até confessarem a outra pessoa, para que Deus, de forma assim, parcelada, comece a liberar perdão para eles. E mais ainda, se eles, por algum motivo, esquecerem de pedir perdão, pronto, estão fritos. Ou se, no julgamento de cada um deles, eles julgarem que aquilo não é errado, então não precisa pedir perdão, então, como que fica? Fica mais difícil ainda. Se você condicionar o perdão de Deus a um sacrifício seu, a um trabalho seu, você vai invalidar o perdão liberado em Jesus Cristo, plenamente, completo naquela cruz. A igreja precisa entender que em Cristo nós somos alcançados com perdão pleno. Há mais de 2020 anos atrás, você não era nem nascido, Deus te perdoou naquela cruz em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pastor, eu não consigo ainda compreender isso bem. Então fique aí, ouça a palavra de Deus, não perca nenhum domingo da série, para que você possa ver a verdade na palavra e estar estabelecido nessa certeza. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada a ninguém. E uma coisa fundamental que a igreja precisa entender é que esse perdão jamais poderia ser comprado. Você, com seu esforço, não pode pagar esse perdão. Com seu esforço, você não pode pagar a justificação. Com seu mérito, você não pode pagar a graça. Você não pode pagar perdão com seu esforço em lembrar todos os seus pecados. Se você lembrar, você teria que retroceder até Adão para lembrar de todos eles. Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém, gente? Você e eu, nós fomos plenamente perdoados em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus não imputa o pecado a nós. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus não imputou o juízo pelo pecado em nós, mas em seu Filho. Veja, ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, agora o versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Veja que o texto diz, mais uma vez, frisando, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Imputar é atribuir a responsabilidade por. Atribuir a responsabilidade por aquilo. O texto diz que Deus imputou todos os nossos pecados em Jesus e atribuiu a nós toda a justiça de Jesus. Você consegue dizer isso? Deus imputou todos os meus pecados em Jesus e atribuiu a mim a justiça de Jesus. Talvez você não consiga compreender isso plenamente ainda, não é? Você consegue dizer isso com toda a convicção? Deus imputou todos os meus pecados em Jesus. Você pode dizer isso? E atribuiu a mim toda a justiça de Jesus. Isso é obra de substituição, gente. A igreja precisa acordar e entender isso. Veja bem como que funcionou. Deus é justo. Amém? Deus é justo. E na sua justiça, ele jamais poderia deixar o pecado impune. Na sua justiça, Deus jamais poderia deixar o pecado impune. O salário do pecado é a morte. Deus é justo. O pecado precisava ser castigado. E Deus também é amor. É ágape, é amor incondicional. E por isso ele não queria condenar o pecador pelo que fez, por mais que esse pecador merecesse. Ele é justo, o pecado precisava ser castigado.
o pecador merecia, todos nós estamos aqui, nós merecíamos a condenação, a morte. Mas Deus, que é justo e precisava punir o pecado, ele que também é amor e não queria condenar o pecador, mas torná-lo redimido, filho. Qual a solução? Como que Deus resolvia isso? Como que Deus podia resolver isso? Substituição. Amém, gente? Como Deus pôde resolver isso? Substituição. Substituição. A igreja precisa entender propiciação, justificação, substituição. Como Deus poderia castigar o pecado e ao mesmo tempo amar e salvar e redimir esse pecador? Eu dei o exemplo aqui de manhã, como se você tivesse, imagina 2 filhos, você é o pai e os seus filhos erraram. E o erro deles foi tão violento, foi tão sério, que o castigo para esse erro era a morte, é uma pena de morte. E você é o juiz, e você ama os seus filhos incondicionalmente, mas sabe que para ser um juiz justo, você precisa condenar esse pecado, esse erro, esse grande erro. E Deus, na sua grande sabedoria e no seu grande amor, diante dessa situação, disse: leva a mim mesmo. Ele deu Jesus. Amém? Deus se fez homem. Deus se fez homem. Veja como isso aconteceu. Deus faz com que o seu filho se torne homem, morra pela humanidade, pague pelo pecado de todos em todos os tempos, satisfazendo a justiça dele pelo pecado. Por isso o texto bíblico diz: Jesus Cristo, homem. Nós fomos representados uma vez em Adão e recebemos, diz a Bíblia, por conta da desobediência, por conta da ofensa de um. Todos se tornaram pecadores, separados, destituídos. Mas a Bíblia diz que por causa da obediência de um também, a saber, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Justos. Sim, o que Deus fez foi isso. O homem que fora representado em Adão precisava agora de um outro representante. Por isso Deus precisou se fazer homem. Para redimir quem? Homem. Deus se faz homem para redimir o homem e castigou nesse homem chamado Jesus o pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade. Escute aqui. O único pecado que pode levar alguém para o inferno é o pecado de não receber Jesus. O único pecado que pode levar alguém para o inferno é o pecado de não receber Jesus, de não entrar, de não aceitar o perdão de Jesus. Ninguém vai para o inferno porque pecou, mas vai para o inferno porque não quis aceitar o perdão pleno disponível em Jesus. Deus resolveu o problema do pecado através do seu Filho Jesus. E através do sacrifício de Jesus, nos alcançou a todos nós, todos os que estão em Jesus espalhados por toda a face da terra. Vocês são plenamente perdoados em Cristo Jesus. Você pode crer nisso? Eu e você, nós somos plenamente perdoados em Cristo Jesus. Deus imputou todo o nosso pecado em Cristo Jesus. Você consegue perceber que isso mostra como funcionava no Antigo Testamento uma sombra, uma figura, onde o pecador ia ao templo com um cordeiro, ele apresentava esse cordeiro ao sacerdote, isso acontecia diariamente no templo, e além disso tinha um sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia por toda a nação, apresentando um cordeiro. A Bíblia diz que esse cordeiro precisava ser santo, imaculado, sem defeito. Quando o pecador apresentava aquele cordeiro para o sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote examinava aquele cordeiro para ver se ele era apto ao sacrifício, para ver se ele não tinha defeito, se ele não tinha mancha, se ele não tinha nenhum tipo de ruga, se ele era perfeito para o sacrifício. E a Bíblia diz que quando aquele cordeiro era aceito, a inocência do cordeiro passava para o pecador e o pecado do pecador, o juízo por aquele pecado, era descarregado naquele cordeiro. Por isso que quando João olha para Jesus, na ocasião do batismo, João estava batizando, ele olha para Jesus e libera a seguinte palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conhecia bem como se fazia a expiação pelos pecados. Só que a diferença, e Hebreus vai trazer para nós a grande diferença, é que aquela rotina
Era necessário que se fosse feita anualmente. E todas as vezes que o pecador pecava, ele levava o cordeiro, e aquilo se repetia. E os pecados eram encobertos. O pecado não era resolvido. O pecado só foi resolvido em Jesus. O pecado era encoberto por um tempo. Deus ainda ia lidar com ele, e lidou com ele em Cristo Jesus. E uma coisa mais bonita que você pode perceber é que em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo que o sacerdote examinava o ofertante. O sacerdote não examinava o ofertante. O sacerdote não fazia uma entrevista com o ofertante. E aí, confessa para mim o que você fez. Ah, errou, né? Fala aí, fala tudo, conta os detalhes. O sacerdote não fazia uma entrevista com o ofertante. Ele examinava o cordeiro. A oferta tinha que ser perfeita. Por isso o texto bíblico diz que Jesus, da mesma forma, João olha e vê o Cordeiro de Deus, que agora não encobre, mas tira, remove, aniquila o pecado, a natureza do pecado. A Bíblia diz que Jesus foi observado em Jerusalém. Ele foi observado como um cordeiro para saber se era perfeito. E sabe o que o texto traz de conclusão? Nele não se achou engano, não se achou pecado em Jesus. Ele era perfeito para a tarefa. Ele era perfeito para a tarefa. E Hebreus traz esse entendimento de forma clara. E agora não mais por repetição a cada vez que se pecava, mas um único sacrifício. Uma única vez, um único sacrifício, a redenção perfeita pelo pecado de toda a humanidade que foi descarregado em Cristo Jesus. Amém, gente? Veja, o inocente e puro recebe a condenação por todos. Os culpados recebem a perfeição, a justiça do inocente. Por isso, mais uma vez o texto, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez de Jesus pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode liberar essa palavra de fé e dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que se alegrar e lembrar disso todos os dias. Isso são bases fundamentais para que você entenda perdão pleno e completo. A nova criatura, ela é completamente perdoada, plenamente perdoada, passado, presente e futuro. Plenamente perdoado em Cristo Jesus. Jesus recebeu a condenação, Jesus recebeu a maldição, Jesus recebeu a ira e levou as doenças, as enfermidades, tudo de ruim que era para nós. E nós recebemos a justiça, nós recebemos a bênção, nós recebemos o amor, nós recebemos a saúde, nós recebemos a provisão plena em Cristo Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Agora veja, essa frase que eu vou liberar aqui para o seu entendimento. Você é legalmente perdoado. Você pegou aí? Você é legalmente perdoado. Se Deus imputou todo o castigo pelo pecado em Jesus, Ele faria isso em você agora? Que é uma nova criatura, que está em Jesus, se Ele te substituiu. Você é legalmente perdoado. Se Deus descarregou a ira pelo pecado, a justiça, o juízo pelo pecado em Jesus, Ele não vai fazer a mesma coisa, descarregar em você, porque Ele já puniu Jesus por isso. Por isso que o texto bíblico diz que, a saber, aqueles que estão em Jesus. A importância de levantar a sua mão para Jesus, a importância de permanecer firme em Jesus, a importância de estar em Jesus, firmado em Jesus. O que não é normal é você, a igreja de Jesus, você está firmado em Jesus, você recebeu Jesus, mas você vive com medo, você vive envergonhado, você vive se achando condenado, você deixa na sua mente o diabo lançar setas de condenação, lançar setas de engano, dizendo que Deus não te ama, dizendo que Deus vai te castigar, vai te envergonhar, de que Deus não te perdoa porque você já fez isso, aquilo e voltou a fazer, de que Deus não te perdoa. O diabo tenta te enganar, o diabo tenta tirar você dessa posição de filho amado, perdoado em Cristo Jesus.
ele vai te levar sempre para a meritocracia. Jesus arrancou a natureza do pecado de nós. Nós éramos filhos da ira. A nossa natureza era essa natureza de Adão, pecaminosa, destituída, amaldiçoados, condenados. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, arrancou essa natureza de nós e colocou em nós uma nova natureza. Você sabe que nova natureza é essa? Que nova vida é essa? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Pastor, mas espera aí. Que vida é essa? Se você for ao original, você vai ver que é possível que essa vida, essa palavra vida, seja bios ou zoe. Bios é a vida natural, biológica, de onde vem a palavra biologia, estudo da vida. A vida natural, biológica que todos nós temos, as plantas também têm, enfim, todo ser vivo tem. Quando o homem pecou e foi destituído, separado, o homem perde bios? Não, o homem não perdeu bios, mas ele perdeu justiça, ele perdeu zoe. Quando o homem caiu, ele perde justiça, ele perde zoe. Quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele diz: eu vim para que vocês tenham zoe. A natureza agora, a vida do próprio Deus em vocês. Você não é mais um pobre, miserável, pecador, separado, destituído, condenado, amaldiçoado. Você agora tem uma nova identidade, você é uma nova criatura, você foi coberto por zoe, a natureza, a vida do próprio Deus agora habita em você. Mas pastor, eu não consigo me ver assim, eu ainda erro. Claro, a gente erra todos os dias. A palavra do pecado original, da natureza do pecado é hamartia. Jesus aniquilou hamartia e pôs em nós zoe. O diabo vai sempre te levar para a ação. Se você errou, se você pecou, você não tem o mérito. Você é justo porque você recebeu uma justiça que te foi atribuída. Na sua natureza, sua nova identidade, no seu novo espírito agora, que é unido a Deus, você é sim justiça de Deus em Cristo Jesus. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Ele castigou o filho dele. Ele puniu o filho dele para que eu e você hoje pudéssemos ser aproximados, reconciliados, redimidos e remidos, qualificados. Essa é a justiça de Deus para nos ganhar por causa de ágape, amor incondicional. Você pode dizer: eu sou legalmente perdoado. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Você é legalmente perdoado. Deus não vai castigar em você aquilo que Ele já castigou no seu Filho Jesus. A graça é isso, gente. É favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. Um dia, essa oportunidade chamada graça vai se encerrar. Um dia, essa oportunidade vai se encerrar. Nós estamos vivendo o melhor momento de todas as eras, de todos os tempos. A palavra de Deus diz que Davi dizia o seguinte: bem-aventurado é o homem em que Deus não lhe imputa a sua iniquidade, o seu pecado. Ele já vislumbrava aquilo que iria acontecer. Eles não tinham muita ideia do que iria acontecer, mas hoje nós sabemos qual é a nossa realidade em Cristo Jesus. Ele olhava: bem-aventurado é aquele homem. Sabe quem é aquele homem? Quem é essa mulher? Bem-aventurado, que ele dizia: bem-aventurado o homem, a mulher que Deus não imputa o pecado para eles. Sabe quem são esses? Sabe quem são eles? Olha para o lado e diz aí: é você. É você, sou eu, é você, é você, é você, você é feliz, você é bem-aventurado. Um dia essa janela da graça vai fechar, mas nós estamos nela. Aproveite, 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 aproveite. Você é salvo, e salvo 100% pela graça. Você é legalmente perdoado. Não existe nenhuma condenação sobre sua vida. Não existe nenhuma condenação sobre sua vida. Veja o que diz a carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação. Veja, eu acredito na Bíblia, eu acredito na verdade da palavra. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Quando a Bíblia diz nada, é nada. Quando a Bíblia diz agora, é agora. Veja, agora, tempo presente, atual, hoje, nesse exato momento.
Nenhuma. Não alguma, ou apenas um pouco, não dependendo do que você fez, faz ou fará. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês são verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. E porque muitas vezes, muitas pessoas dentro das igrejas permitem que por conta de setas, enganos, sofismas do diabo, essas pessoas saem dessa posição, se colocam numa posição diferente de filhos amados e começam a viverem envergonhados de Deus. Começam a viver recebendo condenação e aí acham que não tem perdão, acham que Deus não as ama mais e vivem envergonhados, condenados, achando que Deus está pronto para os castigar. Deus já castigou o seu pecado em Jesus. Gente, esse é o Evangelho. Se você não crê no Evangelho como ele é, como que você pode crer? O que você acha que Jesus foi fazer na cruz? Você entende que Jesus não foi à cruz por ele? Jesus não foi à cruz por ele. Jesus foi à cruz para receber a nossa punição. Isso é Evangelho. Jesus foi à cruz para receber a nossa punição. Hoje, nós podemos declarar com toda certeza: nenhuma condenação há. Já não há, não existe. Agora, nesse tempo presente, agora, hoje, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero terminar dizendo: você é plenamente perdoado. Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir Jesus.